Nós vamos falar sobre descalculia e antes da gente começar propriamente, é, vamos falar um pouco sobre as questões, sobre as dificuldades. Olha só, gente, vamos conversar um pouquinho sobre as questões das dificuldades de matemática. O que que acontece? Matemática, naturalmente, é uma disciplina onde a gente acha natural ter dificuldade. Ah, eu tenho dificuldade, a gente ouve tanto isso, eu tenho muita dificuldade em matemática, eu tenho muita dificuldade com matemática, principalmente a gente que é da área de humanas, né? Ah, eu tenho dificuldade com matemática. Então a gente ouve tanto isso que a gente acha que ter dificuldades em matemática é algo normal. Quando chega no consultório, a gente costuma dar muito mais atenção às questões, né, de aritmética, de aritmética, desculpa, não, de leitura e escrita, até mesmo as queixas. A gente raramente recebe queixa relacionada à matemática. É muito difícil a gente receber uma queixa relacionada à matemática, sendo que em termos de porcentagem, tá? Se a gente for ver o número de crianças com descalculia e número de crianças com dislexia, é uma porcentagem muito próxima. E por que será que eu recebo tantas queixas de leitura e escrita e poucas queixas de matemática? Alguns motivos. Na escola, nos anos iniciais, as professoras costumam priorizar muito mais leitura e escrita do que a própria matemática. Quando as dificuldades em matemáticas começam a aparecer, todo mundo acha que é normal ter dificuldades em matemática. Os pais acham que é normal não aprender tabuada. A matemática é difícil mesmo. Então, nesse discurso de que matemática é mesmo difícil, que é natural, ninguém hoje mais aprende matemática, ninguém aprende tabuada, é dificuldade mesmo. Então, vai se achando, vai se naturalizando essa dificuldade, e acaba que poucas vezes essa queixa chega até o consultório. Porém, no processo de avaliação, eu recomendo que, mesmo que essa queixa não estejam presentes, isso mesmo, até os livros falam pouco de matemática, nós temos poucas pesquisas em matemática, nós temos muito mais pesquisas sobre dislexia do que pesquisas sobre descalculia. Os artigos em descalculia, eles são em número muito menor do que os artigos sobre dislexia. Então, realmente, a gente tem uma dificuldade, as crianças apresentam dificuldade, nós temos dificuldade para avaliar, para perceber quando isso excede, quando é que essa dificuldade excede essa normalidade, né? Quando isso passa a chamar a atenção, as dificuldades são tantas que passam a chamar minha atenção, que eu tenho que tomar mais cuidado no processo de avaliação. Então, o que eu recomendo a vocês é que, mesmo que a escola não traga essa queixa, mesmo que a família também não traga essa queixa, sempre que vocês tiverem dificuldades de aprendizagem, verifique as questões de matemática só por via das dúvidas, tá? Só para ter certeza, nem que vocês façam avaliação rápida inicial para depois aprofundar se for necessário, mas investiguem, tá? É um conselho mesmo que eu dou para vocês. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essas competências aritméticas, e se der tempo, a gente vai aprofundar ainda um pouco mais sobre a questão de senso numérico, sobre outras habilidades que são importantes, a gente compreender um pouco mais como é que o nosso cérebro processa as questões de matemática. Vamos ver o que é que a aula vai rolando aí, até onde a gente consegue ir, tá bom? Então, vamos lá, meninas. Primeira coisa, assim como qualquer outro transtorno de aprendizagem, a avaliação da descalculia, ela também precisa passar por uma equipe interdisciplinar. Da mesma forma que a dislexia, a descalculia também. A gente não vai, enquanto psicopedagogas, sozinha, conseguir avaliar e levantar essa hipótese diagnóstica. Se nós formos trabalhar sozinhas, o que nós vamos ter são algumas informações, mas a gente não vai conseguir levantar uma hipótese diagnóstica precisa, porque, assim como todo outro transtorno de aprendizagem, a gente precisa
de um fono, a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de uma avaliação da inteligência, nós vamos precisar da área médica, nós vamos precisar de outras avaliações também, tá? Então, dentro dessa avaliação, considerando influências mútuas, o que a gente precisa avaliar? Formação de conceitos, do mesmo jeito que a gente avalia conceitos para leitura e escrita, em matemática também tem muitos conceitos que precisam ser apropriados, né? Então, aqui a gente vai verificar a formação de conceitos, velocidade de processamento. Então, lá, quando a gente faz a avaliação das funções executivas, a gente vê a velocidade de processamento. E na descalculia, essa é uma informação muito importante, tá verificando. A memória de trabalho, então, verificar também memória de trabalho, a gente vai precisar juntar os dados das provas de aritmética, das habilidades acadêmicas, com essas informações aqui. Como é que está a velocidade de processamento desse menino? Olha, ele foi muito mal na prova de aritmética, mas ele foi muito bem em velocidade de processamento, ele foi muito bem em memória de trabalho, ele foi muito bem nas provas de atenção. Então, será que é mesmo a descalculia? Ou será que são pré-requisitos, é a didática da escola, foi a pandemia, são outros fatores que estão levando a dificuldades de aprendizagem? Porque eu preciso, para ter uma descalculia, eu preciso ter um somatório dessas informações aqui. Como é que está a leitura e a escrita? A leitura e a escrita está tão ruim. Olha, não é uma dislexia, mas ela está tão ruim que ela está interferindo nas aprendizagens matemáticas. Ou nós ainda temos a possibilidade de ter uma dislexia e uma descalculia no mesmo caso, tá bom? Como é que estão as questões de atenção dessa criança? Ela consegue manter a atenção concentrada, ela consegue manter a atenção alternada? Como é que está essa questão de atenção? Porque na descalculia eu também costumo ter dificuldades com atenção, com memória. Aí, além disso, tá? Eu preciso também, na descalculia, ter dificuldade com senso numérico, com domínio de procedimentos, com noção de tempo, de espaço. Nós vamos aprofundar em cada um desses aqui mais para frente. Nos transtornos de aprendizagem, olha só, a velocidade de processamento... Opa, peraí, vamos lá, vamos voltar aqui. Por exemplo, no TDE, eu consigo fazer isso super bem. Com o TDE, eu calculo tanto os acertos dessa criança no TDE, como eu calculo o tempo que ele gastou. E eu tenho uma tabelinha lá no TDE, onde eu vou ver se o número de acertos e o tempo foi um tempo eficiente, se está dentro do esperado ou abaixo do esperado. Então, o TDE me dá essa velocidade de processamento para leitura, velocidade de processamento para escrita e velocidade de processamento para aritmética, tá? Então, o TDE, ele é muito bom para avaliar a velocidade de processamento. Aí aqui, né, nos transtornos de aprendizagem matemática, que é a descalculia, a memória de trabalho, geralmente, com uma frequência muito alta, gente, isso daqui, por experiência, eu posso dizer que é uma frequência alta, prejuízo significativo na memória de trabalho. Então, as dificuldades com memória de trabalho nos casos de descalculia é muito grande. E a matemática, ela requer demais a memória de trabalho. O tempo todo eu preciso estar com aqueles números na minha cabeça, eu preciso estar manipulando aqueles números, eu preciso trazer a informação ali para o cálculo que eu estou fazendo. Matemática requer demais memória de trabalho.
E em grande parte dos descalcúlicos, a gente tem prejuízo aqui na memória de trabalho. Então, habilidades afetadas na descalculia. Que habilidades são essas? A memória, de modo geral, né? Algumas das áreas de um cérebro infantil com descalculia são diferentes das de uma criança sem um transtorno. Então, em exames de imagens, né, que são exames que a gente não tem acesso, são exames que são para pesquisa, a população em geral não tem acesso, quando a gente consegue ver o cérebro de quem tem descalculia e o cérebro de quem não tem, é um cérebro diferente, tá? Os caminhos neuronais, percorridos neuronais, são diferentes. As áreas utilizadas para resolver problemas matemáticos, questões matemáticas, são áreas diferentes da esperada. As que normalmente são utilizadas por um cérebro sem descalculia. Elas estão diretamente relacionadas à memória e o armazenamento de informações sobre matemática. Então, gente, a memória o tempo todo, tá? Essas áreas afetadas são justamente essas áreas do armazenamento. Onde é que eu guardo essas informações matemáticas? Geralmente, esse local do cérebro, onde se espera que guarde-se as informações matemáticas, elas são alteradas. A memória operacional. A avaliação da memória operacional proporcionará ao profissional informações sobre um possível diagnóstico. Então, normalmente, o descalcúlico tem dificuldades com memória operacional. Aplicou lá o teste de memória operacional, deu resultado baixo, aplicou as provas de aritmética, deu resultado baixo, vai juntando essas informações, elas são, uma vai batendo com a outra. Porque lá no final do relatório, quando você for levantar a sua hipótese diagnóstica, que você for discutir sobre por que eu cheguei àquela hipótese diagnóstica, aí você vai dizer, olha, a criança X tem apresentado desempenho muito inferior à idade e à série, né, ao que concerne as habilidades de aritmética, assim como a sua memória operacional, o que vai de encontro com o esperar, o que a literatura, né, relata sobre descalculia. Porque a gente tem que justificar por que a gente chegou àquela hipótese diagnóstica. Então, vocês vão juntando. É assim que a gente faz raciocínio clínico, tá, gente? A gente vai juntando as informações. Eu pego uma avaliação da aritmética que foi muito abaixo do esperado, eu vou juntando com a avaliação das funções executivas, atenção, memória, tudo tem que bater. As coisas não podem ficar discrepantes, elas precisam ir casando dentro do relatório, tá? Para memória operacional, você pode juntar, sabe, dígitos e blocos de Corse, são os melhores para a gente verificar a memória operacional. Não que os outros também não tragam, mas que não é o foco principal dos outros, porque um teste ele nunca avalia só aquilo, aquele objetivo principal dele, ele sempre traz outras informações com ele, mas o que vai te avaliar principalmente isso, ou especificamente isso, né? É blocos de Corse e dígitos. Você tem que aplicar os dois para você poder ter essa informação. Na ordem inversa, a gente está avaliando memória operacional, sempre na ordem inversa. A ordem direta, eu estou avaliando memória imediata. Na ordem inversa, eu estou avaliando memória operacional. A memória operacional é importante para ler conceitos matemáticos e aprender como aplicar eles em uma ideia abstrata. Então, para compreender matemática, eu preciso ler, eu preciso compreender o que eu li e eu preciso manipular estas informações. Uma memória operacional vulnerável causa dificuldades para seguir direções, fazer cálculos mentais e, inclusive, para a formação de uma memória completa. Então, matemática, eu preciso memorizar muitas coisas.
desde coisas simples, os fatos fundamentais simples, até memorizar fórmulas. Eu preciso guardar muita coisa de memória, processos, eu preciso memorizar processos. Por onde eu começo, o que eu faço primeiro? Então, numa divisão, eu começo da esquerda, eu começo lá pela centena, por exemplo. Nas outras operações, eu começo pela unidade, a divisão eu começo ao contrário. Eu tenho que guardar essas informações todas na minha memória de longo prazo. Porque aí, quando eu estiver resolvendo o cálculo, eu estou utilizando a memória operacional. Mas essas informações que eu preciso para iniciar esse processo é na memória de longo prazo. Porque matemática é uma coisa que a gente ouve falar pouco, a gente lê pouco sobre isso, como eu já disse, a gente tem poucos livros sobre isso, então, às vezes, como é uma coisa assim que a gente não vê tanto, gera mais dificuldades de compreensão. Atenção! Existem vários estudos que confirmam que a descalculia está associada com o TDAH em 32% dos casos. Eu nem sei se esse dado ainda está atualizado, tá, gente? Avaliar a atenção é importante, porque é uma das áreas mais usadas durante a aprendizagem de novos conceitos matemáticos. Então, como é que está a atenção dessa criança? O déficit de atenção está prejudicando demais as aprendizagens das matemáticas? Então, eu vou fechar como descalculia ou eu vou pedir aos pais irem a um médico para entrar com a medicação, para a gente ver se com a medicação os índices, né, de aprendizagens matemáticas melhoram durante um tempo? Ah, não, mesmo com a atenção lá em cima, ele ainda está com muita dificuldade de matemática. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. As dificuldades em leitura e escrita, não é o tema hoje, mas eu vou falar agora porque eu estou lembrando agora. As dificuldades, quando uma criança tem déficit de atenção, as dificuldades com escrita e com leitura, elas são um pouco diferenciadas de uma dificuldade de dislexia. Os erros que ela comete na escrita são erros um pouco diferentes, mas a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso em outro momento. Mas, de qualquer forma, é como eu estava falando antes, o índice de desatenção está alto. Possivelmente isso está prejudicando na aprendizagem, porque toda aprendizagem ela se inicia com a atenção. Eu preciso dar atenção para aprender. Então, vamos tentar melhorar essa atenção. Medicação. Entra com a medicação. Essa criança melhorou os índices de atenção dela. Eu estou treinando as funções executivas lá, funções cognitivas também no meu atendimento, para a gente potencializar ainda mais, para ela ter estratégias para ela melhorar a atenção. Mesmo com tudo isso, ela não melhorou as habilidades em matemática, ela também não melhorou em escrita. Então, eu posso pensar na dislexia. Mas se quando eu melhoro a atenção dela, quando eu potencializo a atenção dela, ela vai lá para cima na matemática, então não era uma descalculia, tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Conseguir perceber quando que é só a atenção que está levando a dificuldade de aprendizagem, ou se junto com o TDAH eu tenho também um transtorno de aprendizagem. Para que uma criança com descalculia possa aprender adequadamente como fazer cálculos matemáticos, ela precisa desenvolver suas habilidades de concentração e foco, atenção concentrada. Eu preciso não me distrair com as coisas que estão ali à volta. Eu preciso ficar focada naquilo que eu estou executando, principalmente matemática, que se é um númerozinho, um sinal, quantas crianças na avaliação de aritmética perdem ponto porque elas vêm fazendo adição, aí chega na subtração, ela não percebe que mudou o sinal. É muito comum esse tipo de erro, que não é um erro porque ela não sabe o processo, mas é um erro de desatenção. Então, na verdade, ela sabe o processo, então ela não tem uma descalculia. Ela errou por desatenção.
Quantas vezes, por desatenção, ela esquece de elevar o número, ou então ela até eleva aquele número, mas esquece de somar. Não é que ela não saiba o processo, ela sabe, ela me mostrou que ela sabe, mas por desatenção ela cometeu um erro. Então, esses erros são erros onde a desatenção está levando a cometer erro, mas não são erros de descalculia, é diferente. A concentração ou foco é a habilidade de uma criança para prestar atenção a um estímulo sem se distrair. Será importante para uma excelente aquisição de conceitos matemáticos. Então, aquela criança que está fazendo cálculo matemático, mas está brincando com o celular, que está com um boneco na mesa, que está ali batendo o tempo todo, que se levanta para beber água, quando volta ela não sabe onde ela estava. Então, matemática exige, mais do que qualquer outra disciplina, muita concentração. Atenção dividida. A criança com descalculia tem dificuldade para prestar atenção completa a algo relacionado à matemática. Quando a criança perde a motivação para aprender, sua atenção tende a ser esporádica e fica difícil para ela focar apenas em uma tarefa. Aí aqui a gente vai ter a motivação, e na matemática a gente tem grandes problemas com motivação. Inclusive existe não é transtorno não, mas é uma alteração, ansiedade matemática, tá? Tem criança que sabe que no outro dia vai ter uma prova de matemática, fica com dor de barriga, tem febre, adoece, fica ansiosa, porque matemática tem essa capacidade de nos tirar aí do equilíbrio, né? Então, como eu falei, e isso é cultural, tá, gente? Tem outros países onde todo mundo é muito bom em matemática, menino, menina, todo mundo é muito bom. Aqui, na nossa cultura, a gente tem esse discurso de que matemática é difícil. Então, a mãe repete isso, que matemática é difícil, a professora repete isso, que matemática é difícil, a própria criança já se apropria disso, que matemática é difícil, e por conta disso, ela vai se desmotivando para a matemática. Ah, eu não vou dar conta mesmo, isso é muito chato, eu não gosto de matemática. Quantos de nós aqui, se eu perguntar quem gosta de matemática, quantos será que vão levantar a mão dizendo que gostam de matemática? E essa falta de motivação, que a gente vai ter que perceber no processo de avaliação, pode levar a uma desatenção, que não a desatenção do TDAH, mas a desatenção porque eu não tenho interesse por aquilo, aquilo não chama a minha atenção, tá? Então, desatenção tende a ser esporádica e fica para ela difícil focar nas tarefas de matemática, por falta de desejo, porque eu não quero, eu não gosto disso. A nomeação, gente, a capacidade para reconhecer símbolos. Matemática, eu preciso saber símbolos, eu preciso bater o olho, eu preciso identificar, eu preciso reconhecer. Matemática tem muito disso. Sinal de divisão, eu tenho mais de um sinal para divisão, né? Eu tenho 3 sinais diferentes que vão marcar divisão. Multiplicação pode ser um pontinho, pode ser um X, e eu tenho que bater o olho e saber isso, que o X, é multiplicação. Esse pontinho é uma multiplicação. Entre parênteses, entre colchete, entre chaves, é uma fração, minuendo, subtraindo, são muitos nomes. Então, a capacidade maior, menor, igual, essa capacidade de reconhecer símbolos matemáticos está vinculada à capacidade para nomear. Lembra a avaliação de nomeação lá em linguagem? A gente tem uma avaliação de nomeação. A criança que não vai bem nessa avaliação de nomeação, lá na avaliação da linguagem, aí quando você estiver avaliando matemática, verifica se ela também tem dificuldade para nomear, para reconhecer símbolos matemáticos. Você está avaliando com uma suposição de uma possível descalculia, junta esses 2 testes, tá? Junta esses 2 testes. Esse teste lá de nomeação, que foi para nomear, tá? Lá na linguagem, com o desempenho dela em matemática, esse reconhecimento de símbolos.
Gente, eu estou passando informações para vocês que até eu estou achando interessante. Até eu. Assim, gente, será que eu estou pensando nisso na hora que eu estou fazendo a avaliação? E são informações que eu não passei para a turma 1, porque a turma 1 não teve essa aula de descalculia, tá, gente? Então, vocês estão sendo aí privilegiadas. Anotem isso. Quando eu digo assim, ó, junta esse teste com esse, porque pode ser que na hora vocês esqueçam. Avaliar a capacidade de reconhecimento possibilita ao profissional descartar um possível diagnóstico? Não. Ele reconhece todos os nomes ali da matemática, conceito, chave, parênteses, tudo igual, multiplicação, divisão. Ele sabe tudo, ele não tem dificuldade. Ele não tem dificuldades com nomeação de forma alguma. Então, será que é mesmo descalculia? Deixa eu juntar com outras informações, deixa eu pesquisar mais aqui, deixa eu procurar aqui mais informações que possam sustentar esta minha hipótese diagnóstica ou não. As crianças com descalculia normalmente têm dificuldades com a percepção visual e visomotora. Tem dificuldades na área social e emocional. A matemática, como eu falei, tem ansiedade matemática, as crianças ficam muito ansiosas, elas se sentem incapazes, então acaba que também traz dificuldades emocional. E também na área do reconhecimento. O que é esse reconhecimento? As crianças com descalculia tendem a ter dificuldades para reconhecer e interpretar as diferentes expressões faciais e a comunicação não verbal. Então, quando o professor está de cara feia, a pessoa está alegre, sabe quando o professor olha para a turma assim, olha, você já aprontou alguma, né? Então, assim, o descalcúlico, porque tem dificuldades com percepção visual, ele vai ter ele pode ter, já, tá, gente? Pode ter, não é que a pessoa tem que ter todos os sintomas, todas as características, não. Mas ela vai tendo um conjunto dessas características. Ela vai ter dificuldades disso também. Uma vez que a criança é capaz de aprender a linguagem matemática, ela tem dificuldades para reconhecer e identificar seu significado. Então, compreender essa linguagem matemática, ou seja, compreender todos esses símbolos, como é que eu leio uma expressão? Como é que eu interpreto uma expressão? Como é que eu compreendo uma fração, né, ali? Como é que eu sei quem é maior e menor dentro de uma fração? Isso é muito. Como é que uma fração maior pode significar um pedaço menor? Olha como isso é complicado. Então, às vezes, essa criança, ela é capaz de aprender a linguagem, ela até aprende, mas ela vai ter dificuldades com esse reconhecimento, com esse significado, identificar toda essa linguagem matemática. Crianças também com descalculia costumam ter um atraso motor, por isso que a gente precisa aplicar avaliação psicomotora. Vocês ouviram uma discussão no grupo, né, sobre a questão da avaliação psicomotora. A avaliação psicomotora que eu recomendo é a do Francisco Rosa Neto, porque ela é a avaliação padrão ouro. O que é a avaliação padrão ouro? É aquela avaliação que é mais citada em artigos acadêmicos. É a do Francisco Rosa Neto, então ela é a mais confiável, é a que envolve mais estudo, mais pesquisas. Quem tiver dúvidas sobre a avaliação do Francisco Rosa Neto, a gente tem um curso aí gravado, onde a gente explica como aplicar e como calcular, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a Eliane, que ela fala para vocês, a Elaine, que ela fala para vocês, como é que vocês adquirem esse curso. Mas o livro, o manual, vocês podem só comprar o livro, o manual e ler e aplicar, tá? Não precisa necessariamente fazer o curso, mas teve dúvidas em calcular, compra lá o curso. A coordenação, especialmente a coordenação motora fina, se torna difícil e torpe em crianças com descalculia. Então, a letrinha é feia, geralmente traz uma disgrafia junto. Por isso, a ação de escrever resulta difícil para as crianças com esse transtorno de aprendizagem. Então, é um caderno desorganizado, normalmente a letra é feia,
o tamanho da letra, dificuldade em colocar um número embaixo do outro. Geralmente a gente recomenda caderno quadriculado para facilitar nessa organização. Tempo de resposta. As crianças com descalculia têm dificuldades para processar informações externas e responder a essas informações. Isso significa que precisam de mais tempo para processar as informações vistas e ouvidas. Então, o TDE, ele se presta muito bem a gente perceber isso daqui. Tá? O tempo que ele leva para fazer as provas é o que a gente chama de eficiência. A gente calcular a eficiência. A eficiência, ela não tem a ver com quantos acertos ou quantos erros, mas em quanto tempo ela conseguiu fazer, quanto tempo ela acertou aquele número X de questões. Habilidades cognitivas mais afetadas na descalculia. O raciocínio. A criança com descalculia segue um processo de pensamento alternativo, diferente das outras crianças, para entender a mesma informação. Em outras palavras, a maneira que elas percebem o mundo, especificamente o mundo matemático, é diferente dos outros. Ou seja, os nossos neurônios, eles vão se conectando, né? Vão fazendo sinapses, vão se conectando, vão criando caminhos. Então, quando eu vou resolver um problema matemático, tem um caminho que aqueles meus neurônios têm que seguir. No descalcúlico, ele muda essa rota. O caminho, né, que vai sendo seguido, a trilha que vai sendo marcada, sabe? Quando a gente vai atravessar um canteiro, né, que tem grama, que a gente vai pisando, vai ficando marcado. Então, os neurônios é assim, as conexões neurais é assim, ela vai marcando, e aquilo vai ficando tão marcadinho que vai ficando rápido, né? O processamento da informação vai passando rapidamente. No caso do descalcúlico, essa rota que normalmente todo mundo segue, ele vai mudando a trilha, ele vai fazer uma outra trilha. Ele vai conseguir executar a tarefa, ele vai demorar mais tempo, ele vai chegar no resultado, mas é uma trilha diferente. Por isso que acaba que o cérebro dele, em exames de imagens sofisticados, a gente consegue perceber alterações. No planejamento, as crianças com descalculia têm dificuldade para entender e resolver problemas matemáticos. O planejamento e a motivação também serão dificuldades para elas. Então, a gente lê o problema matemático, ela não consegue interpretar, ela não consegue pensar, meu Deus, qual o cálculo que eu tenho que fazer para resolver isso daqui? Então, o problema não é só em saber o processo das operações, mas é em descobrir qual a operação matemática que eu preciso fazer para chegar a esse resultado, para resolver este problema. Para fazer os deveres, é necessário planejar e seguir uma rotina, o que implica a concentração e a memória ao mesmo tempo. Então, ele vai ter dificuldade de se motivar, vai ter dificuldades de se organizar, por onde eu vou começar. A matemática exige muito passo a passo. Se eu pulo algum passo, se eu erro um pequeno detalhe, eu vou ter prejuízo em toda a operação. Então, essas crianças, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Velocidade de processamento. A velocidade de resposta e processamento estão estreitamente associadas ao recebimento de informações externas. Quando alguém faz uma pergunta, a pessoa deve processar primeiro o que a outra pessoa quer dizer e depois responder adequadamente. Olha só, gente, lembra quem fez o curso, a imersão em intervenção? Isso aqui, desculpa, gente. Fase de entrada. Eu ouvi o que a pessoa quer dizer. Eu vou processar elaboração, fase de elaboração. Eu vou processar o que ela está falando, as informações que eu recebi. E quando eu vou dar uma resposta, fase de saída da informação. Então, as 3 fases do ato mental: entrada, elaboração e saída. Esse processo para uma criança com descalculia será diferente e mais difícil,
do que para uma criança sem transtorno. Então, vamos lá. Algumas causas. Déficit cognitivo na representação numérica. Esse déficit cognitivo aqui, gente, não é deficiência intelectual, tá? Mas é um déficit cognitivo na representação numérica. Isto é uma disfunção neural, porque descalculia é neurobiológica, que impossibilita a correta representação mental dos números. Faz a decodificação numérica mais difícil e afeta a compreensão do significado de tarefas ou problemas de matemática. Déficit cognitivo que impede a capacidade de armazenamento de informação no cérebro. As crianças com descalculia mostram uma disfunção em uma conexão neural específica, que as impossibilita de acessar as informações numéricas. Suas redes de conexões neural usam rotas alternativas, que foi aquilo que eu expliquei. Tem a trilha no meio do caminho, né, na grama lá, ela vai usar rotas alternativas, não é aquele caminho que todo mundo faz todos os dias. Sinais de alerta. Quando é que eu devo ficar atento para uma criança ter... Ai, nossa, eu fiz anamnese, peguei informações com a professora, olhei o material escolar, atendi essas crianças algumas vezes. O que é que vai me chamar a atenção? Histórico de baixo desempenho em matemática por pelo menos 2 anos consecutivos. Estratégias imaturas para processar a representação numérica. Como é que eu represento? Como é que eu escrevo um número? Tá? Tem criança que tem muita dificuldade nisso daqui. Ela vai usar estratégias, às vezes tem criança que nem usa número. Aí é 38, aí ela põe 3 pauzinhos e põe um 8. Ela vai criar representações imaturas. Fraca evocação de fatos e procedimentos numéricos. Fatos numéricos, gente, a gente tem que saber de cor. As crianças precisam saber que 3 mais 2 é 5. Não tem que estar contando o tempo todo nos dedos. Isso a gente tem que levar essa informação para as escolas. Ah, não se estuda mais tabuada, isso está fora de moda, isso é muito... Sim, precisa sim estudar tabuada. Quer ficar bom de matemática, tem que saber tabuada de cor, porque eu me torno mais eficiente. Eu tenho que saber que 8 mais 5 é 13, sem pensar. Então, 5 mais 5 é 10, 2 mais 2 é 4. Esses fatos numéricos mais básicos, as crianças precisam saber de cor. Mesmo que a escola não trabalhe isso, porque acha isso muito tradicional, a nossa metodologia é outra, a gente não trabalha assim, não tem essa filosofia de que tem que aprender isso. No consultório você vai estimular isso, e mesmo assim, de tanto fazer atividades, mesmo que a professora não trabalhe isso de forma sistemática, mas mesmo de fazer tanta atividade, somar tanto, 3 mais 2, 5, 3 mais 2, 5, 3 mais 2, 5, 5 mais 5, 10, a gente espera que ela memorize esses fatos. Então, fraca evocação, tem que estar sempre contando nos dedos, tudo conta nos dedos, ou tudo faz pauzinho, tem que contar. Um menino de 13 anos lá fazendo pauzinho, um menino de 10 anos somando 5 mais 3, tem que fazer pauzinho. Tem alguma coisa aí que está errada, tá? Atrás do desenvolvimento da contagem, ou uso de estratégias imaturas de contagem. O que é o uso de estratégia imatura de contagem? Fazer pauzinho para contar, é uma estratégia imatura. A gente só pode aceitar isso no início do processo, lá no primeiro aninho, no segundo aninho, no máximo. Contar nos dedos é importante, é legal, faz parte da aprendizagem matemática, contar nos dedos, não existe problema contar no dedo, só que eu tenho que usar estratégias eficientes. 5 mais 8, eu tenho que saber, né, que eu conservo 8 e acrescento 5. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, é 13. Eu não posso pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
9, 10, 11. Ai, meu Deus, acabou meus dedos, vamos para o pé. 12, 13. Não. O 8, eu preciso conservar esse 8. Quando eu não conservo um dos números, isso é uma estratégia imatura de contagem. Inabilidade de extrapolar a lógica de fatos numéricos conhecidos para aqueles ainda não conhecidos. Como é que escreve 1358? A professora não ensinou esse número exatamente, mas eu sei escrever 8, eu sei escrever 58, eu sei escrever 300. A professora me ensinou 1000, então eu vou ter que... Essa lógica, ninguém precisa me ensinar. Eu vou usar a lógica para escrever o número. A professora não precisa ensinar todos os números, mesmo porque são infinitos. Então, eu tenho que usar uma lógica para registrar isso daí. Pouco entendimento de valor posicional, não consegue compreender de jeito valor posicional, não consegue perceber a diferença. Dificuldade, está errado aqui, para ampliar conhecimentos, para solucionar problemas escritos com múltiplas etapas. Então, um problema matemático que eu tenho que multiplicar e depois subtrair, alguma coisa eu tenho que usar mais de uma operação, é muito difícil para esse sujeito. Então, a gente começa a ficar atento a esse sujeito. Mesmo tendo boa capacidade de leitura e escrita, ele tem baixo desempenho em realizações de contas e resolução de problemas. Ele é bom com leitura e escrita, mas em matemática, meu amigo, boa memória para palavras, mas com dificuldades para ler números ou repetir uma sequência numérica. Então, ele vai super bem no teste de repetição de palavras e pseudopalavras. Mas lá na prova de dígitos, nossa, se eu comparar palavras e pseudopalavras com dígitos, eu vejo uma discrepância muito grande. Então, memorizar dígitos foi difícil, foi muito mais difícil do que memorizar palavras. Então, gente, olha, fica atenta, vocês vão relacionar esse teste, palavras e pseudopalavras, com dígitos, tá? Para vocês fazerem aí a comparação e organizarem o raciocínio clínico de vocês. Dificuldades em organização temporal, cronograma, calendário. Dificuldades com senso de direção, direita, esquerda. Dificuldades para estimar tempo. Quanto tempo eu preciso para fazer tal tarefa? Quanto tempo eu preciso para tomar banho, me arrumar e ir para a escola? Eu não consigo calcular isso, todo dia eu estou atrasada. Dificuldades para entender relações numéricas, ler uma placa, um endereço, se for aqui em Brasília, né, que é tudo com número. Domínios numéricos a serem avaliados na descalculia. Representação de magnitude numérica, evocação de fatos numéricos e resolução de problemas. A gente vai ver isso direitinho agora aqui. Magnitude numérica, o que é isso, Val? Magnitude numérica. O que é que eu tenho que avaliar em magnitude numérica? Eu vou avaliar a habilidade para comparar quantidades numéricas não simbólicas. O que é uma quantidade numérica não simbólica? Um conjunto de pontos, por exemplo. Ou então, sabe aquelas brincadeiras que tinha muito, faz tempo que eu não vejo televisão, mas assim, naqueles programas de domingo, que ele coloca assim um balde, né, cheio de bolinhas de ping-pong, 2 baldes cheios de bolinhas de ping-pong, para você dizer assim, mais ou menos, tu acha que tem mais ou menos quanto ali, hein? Tem 50 ou tem 100? Tem mais de 1000 ou menos de 1000 bolinhas? Isso é essa capacidade de comparar quantidades. Então, é claro que com a criança a gente vai fazer uma quantidade menor, né, gente? Só dei um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, 2 conjuntos de pontos. Onde você acha que tem mais ou menos 12? No conjunto A ou no conjunto B? Então, isso é essa habilidade de comparar a quantidade, sem contar. Ele não vai contar, é de bater o olho. Você acha que aqui tem mais de 20 ou menos de 20? É de bater o olho, tá?
habilidade para processar ordinalidade, tá? É a, né? 1, 2, 3. Habilidade para processamento simbólico de números. Então, é compreender mesmo, bater o olho e saber que aquele número ali é o 62. De notação arábica, né? Números de notação arábica. Então, bater o olho e reconhecer, identificar, saber qual é o número. Eficiência para enumerar pontos, fazer contagem. Então, no TDE tem isso, né? Tem uma fichinha com umas frutas desenhadas para a criança contar. Ela consegue contar direitinho essas frutas, ou ela perde uma, ou conta mais de uma vez a mesma fruta. Sintomas de descalculia na pré-escola. Opa, acho que eu pulei alguma coisa aqui. Ah, tá. É porque aqui, gente, evocação de fatos numéricos não precisa explicar, né? É isso mesmo, é saber de cor. Quanto é 5 mais 3? Né? 8. Quanto é 8 mais 5? 13. Tem que saber de cor. 10 mais 10, 20. E resolução de problemas. Representação de magnitude numérica, foi isso que eu acabei de falar. Sintomas de descalculia em crianças de idade pré-escolar. Dificuldades para aprender a contar. Criança aprende a contar muito nova, tá? Muito novinha já ela aprende a contar. E ela reconhece quantidades também, já desde bebê. Então, dificuldades para aprender a contar, problemas associados à compreensão de número. O que é compreender número? É entender que 10... Ai, gente, tem uma ideia. O que é esse 10? Tá? Compreender mesmo o número. 48 é maior do que 82? Compreender isso, compreender a reta numérica, como é que se organiza uma reta numérica, entender isso. Incapacidade para classificar e medir. Aí a gente vai pegar todos os sistemas de medida e classificar, são as classificações mesmo, né? A partir de algum atributo. Problemas para reconhecer símbolos associados aos números. Utilizar símbolos incorretamente. Inverter os números durante a escrita, sabe a escrita espelhada? Pode não ser apenas uma questão de lateralidade. A gente sempre atribui a escrita espelhada a lateralidade. Mas descalcúlicos, eles mesmo tendo essa questão da lateralidade bem resolvida, tal, e não tão resolvida, porque a lateralidade, a orientação espacial na descalculia, ela é afetada. Mas mesmo as crianças maiores, elas vão inverter números inúmeras vezes, durante o processo. Erros de sons, então percepção mesmo de diferenciar um número do outro a partir do som. Sintomas na ordem ou sequência dos números e omissão de números na escrita dos números. Igual omite letra na dislexia, também vai omitir número na descalculia. Então, vamos lá. No ensino fundamental, quais são os sintomas que eu observo lá no ensino fundamental? O que nós acabamos de ver foi na educação infantil. Agora, no ensino fundamental, problemas para reconhecer os símbolos matemáticos, incapacidade para aprender ou lembrar estruturas matemáticas básicas, como 1 mais 2 igual a 3. Não são capazes de compreender palavras como mais que, menos que vai aparecer nos problemas e ela não vai entender o problema, ela mesmo lendo o problema, ela não vai compreender o que é que o problema espera dela, qual a solução, porque ela não compreende essas palavras, é mesmo tanto quanto, né? São palavras que envolvem quantidades e ela não compreende. Usam com frequência os dedos para contar, mesmo esses fatos que eu espero que ela saiba de cor.
Dificuldades para aprender ou lembrar procedimento ou as normas para os problemas simples. Elas iniciam as operações na ordem errada, então, uma adição eu começo sempre pela unidade. Então, tem criança que insiste em começar pela centena, pela dezena. Tem dificuldades para alinhar os problemas, problemas para somar ou subtrair, não compreende os problemas falados ou ditados, problemas para dizer a hora e com frequência se perdem facilmente, porque tendem a ter pouca orientação. Então, o descalcúlico, ele olha o relógio, ele tem dificuldade com o relógio de ponteiro, tá? Ou então, ele no relógio digital, ele olha a hora, ele vê a hora certa, quando ele vai falar, ele fala a hora errada, mesmo tendo na cabecinha dele, ele viu lá a hora certinha, mas quando ele vai falar, ele fala errado. No ensino médio, quais são os problemas lá no ensino médio? Dificuldades para aplicar ideias matemáticas no dia a dia. Então, uma porcentagem, calcular uma compra, né? Fazer uma regra de 3, que são coisas que a gente precisa no dia a dia, ele vai ter dificuldades para fazer isso já lá no ensino médio. Problemas para medir variáveis, então trabalha já com bastante variáveis, né, com os incógnitas, ele vai ter dificuldades com isso. Pouca orientação, mesmo orientação espacial e temporal. Se sentem inseguros para resolver equações matemáticas básicas. Dificuldades para entender gráfico, pense no sofrimento, né? Não entende gráfico, representações numéricas ou mapas, aí o problema vai se estender, vai para além da matemática, porque eu vou precisar disso em outras disciplinas. Eu vou precisar disso em química, em física, vou precisar disso em geografia. Aí as dificuldades de aprendizagem, elas vão se estendendo para outras disciplinas. Aparentemente, não são bons motoristas, tá? Isso é aparentemente, gente, porque não calculam bem a velocidade e a distância. Então, aqueles barbeiros. Nós temos aqui algumas áreas do cérebro, né, envolvidas na descalculia. No lobo parietal tem, né, papel fundamental na competência aritmética. O lobo parietal é esse rosinha aqui. E dentro dessa região cerebral são associados à descalculia. No lobo pré-frontal, relacionados a demandas executivas, funções executivas de tarefa, estando subjacentes aos processos de tomada de decisão, sequenciamento, memória do trabalho e atenção. O hipocampo, relacionado à recuperação dos fatos aritméticos. O sulco intraparietal, relacionado à representação e manipulação de quantidades numéricas, apontado como substrato neurológico relacionado ao conceito de senso numérico. Os instrumentos específicos que eu vou utilizar para avaliar descalculia. O DSM, ele vai trazer toda a orientação, né, dos prejuízos. Aqui está o CID, aqui está no DSM a especificação. Esse CID aqui é o CID 10, tá, gente? No CID 11 eu não olhei ainda como é que está descrito. Eu devia ter olhado, desculpem. Depois eu vou olhar no CID 11 e passo para vocês. Isso aqui é o do CID 10. Com prejuízo na matemática, então, transtorno de aprendizagem, né, transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na matemática, ou então descalculia. A criança vai ter dificuldades, ou o adulto, a pessoa, vai ter dificuldades com senso numérico, memorização de fatos aritméticos, precisão ou fluência de cálculos, precisão no raciocínio matemático. Ela precisa ter prejuízo em tudo? Não. Ela pode ter prejuízo em apenas um desses itens.
E mesmo assim, a gente já considera como descalculia, tá? Ela não tem que ter prejuízo em tudo. Ela tem que ter prejuízo em pelo menos, olha lá a palavra, né? Apenas pelo menos, o descalcúlico vai ter dificuldade com isso. A gravidade, a gente vai dizer se é leve, moderada ou grave. Lá no DSM ele traz explicação. Quando é que eu considero leve? Quando é que eu considero moderada? Como é que eu considero grave? Lá tem uma explicaçãozinha no DSM. Indivíduos diagnosticados com descalculia podem apresentar déficits qualitativamente bastante diferenciados. Por isso que eu tenho leve, moderado e grave. Porque, às vezes, o sujeito lá tem dificuldades com memorização de fatos, ele não memoriza nada, cara. Tem outro que consegue memorizar um ou outro. Tem outro que memoriza tabuada. Ah, eu sei que 6 vezes 7, 42, então 6 vezes 7 vezes 7, eu coloco mais 6 e vem encontrar outras estratégias. Mas ele sabe alguns, ele consegue memorizar alguns. Né? E tem outros que não memorizam nada. Nada, nada, nada. Tá? Então, a diferença de um para o outro é o que vai determinar aqui, se é leve, moderado ou grave, porque vai ser o grau de apoio. Que tanto de apoio ele precisa? O que vai determinar isso daqui é o apoio necessário, as adaptações necessárias para ele dar conta aí dessas dificuldades dele. Então, ele pode ter dificuldade com leitura, escrita de números, memorização de fatos, utilização de procedimentos matemáticos. Alguns instrumentos que vocês podem utilizar: o TDE2, né? A prova de aritmética, que é da coleção, o Promate Coruja. Sempre que eu tenho suspeita de descalculia, eu gosto de apresentar, ou de testar com o Promate Coruja, e a bateria de aferência, né, de competências aritméticas. Esse diagnóstico, normalmente ele é dado pelo neuropediatra, tá? O psiquiatra também pode dar esse laudo. Laudo é sempre dado por médico. Então, o psicólogo ele vai fazer parte da equipe multidisciplinar que vai avaliar, junto com o psicopedagogo, com o fonoaudiólogo, com o psicomotricista, ele vai fazer parte da equipe. Vai gerar um relatório, vai se encaminhar para o médico, e o médico é quem vai gerar o laudo. Vai pedir os exames para ver se não tem nenhuma epilepsia, se está tudo tranquilo, se neurologicamente está tudo bem, se essa criança estiver bem. Então, a gente tem uma descalculia. Então, mas o laudo é dado pelo médico. Pode ser um psiquiatra ou pode ser um neurologista. Aqui no Brasil, o médico que mais dá laudo desse tipo é neurologista, até porque a gente tem um certo receio assim, de ir no psiquiatra, né? Então os pais procuram muito mais neurologistas, mas tanto o neurologista como o psiquiatra pode dar esse tipo de laudo. A prova de aritmética, vocês têm uma aula, né? Vocês até já viram, acho que é a aula 4 que trata sobre isso. A gente não vai ver aqui, porque tem uma aula específica sobre isso, a aula está gravada lá, quem quiser rever, pode ver quantas vezes quiser. Mas o que é que essa prova avalia? Escrita por extenso, escrita algébrica, escrita de sequências numéricas, crescente e decrescente, comparação de grandeza numérica, cálculo apresentado por escrito e oralmente. Lembra que eu falou que o descalcúlico tem dificuldades com cálculos orais? E resolução de problemas matemáticos. Os domínios abordados, tá? Esses domínios são importantes vocês ficarem atentas. Processamento numérico e cálculo, porque às vezes ele tem dificuldade em um, ou no outro, ou nos dois. No relatório de vocês, é importante, aplicou essa prova aqui, é importante vocês abordarem lá no final se as dificuldades foram apenas no processamento numérico, ou só no cálculo, ou em ambos. Essa prova é de 6 a 11 anos de idade, 1 ponto para cada resposta, isso aqui nem vou ficar me atendo, porque tem aula específica sobre isso. Mas eu deixei isso daqui só mesmo para a gente passar. Ó. Essa primeira parte aqui é do processamento numérico, toda essa primeira parte dessa prova.
Então, aqui, olha só, essa criança, por exemplo, ela ganhou 2 pontos aqui, é sobre a correção, também não vou me detalhar aqui, mas aqui, ó, 2 pontos, porque ela acertou aqui, ó, 8 e 37, né? O resto ela errou, então ela ganhou apenas 2 pontos. Aí aqui, escreva os números que você vai ouvir. Os números eram esses daqui. Ela ganhou 5 pontos porque ela acertou tudo, ó. 9, 76, 85, 210, 3.492. Então, apesar da letrinha ser feia, tem uma disgrafia aqui, né? Mas ela conseguiu escrever tudo direitinho, ganhou os 5 pontos lá. Aí aqui eu não consigo mostrar direito. Aqui, vamos lá, saiu aqui agora. Escreva os números a partir do número 50. Então, aqui, ó, reta numérica. Acertou todos os números, 5 pontos. Aqui é ordem crescente, ordem decrescente. Aqui é quem é maior, né? Circule o maior. Então, a palavra, ó, a maior, ela consegue entender essa palavra, esse vocabulário aqui? Tudo isso, gente, faz parte do processamento numérico. Aí aqui já começa a parte de aritmética, tá? Ela vai ganhar os pontos conforme os acertos aqui, ó. Nessa linha foram 4, aqui foram 4, aqui só acertou uma, aqui não acertou nada. É assim que corrige. Aqui, ó, aqui são os ditados, né, que eu fui ditando para ele fazer. Aqui, ó, acertou 3 de 4, aqui acertou 1 de 4, aqui acertou 0 de 4, aqui 0 de 4. Aqui são os problemas matemáticos escritos. Aqui é lá do livro mesmo, que vocês estão acostumadas, que vocês já conhecem, a tabelinha para correção. Então, ó, o percentil dela aqui foi 110, então foi bem, tá? Aqui levando lá para a tabela, mas a gente não vai, porque isso aqui está bem explicadinho na outra aula. Então, aqui agora, ó, o Coruja Promate é esse material aqui que eu falei para vocês, sempre que eu suspeito de descalculia, que eu aplico os outros testes e eu vejo que a criança foi mal, eu gosto de aplicar o Promate Coruja. Então, a análise de dados, combinação entre histórico de aprendizagem, matemática e o desempenho obtido no Coruja Promate. Como é o histórico? Essa criança tem mais de 2 anos de dificuldades com matemática, como é que era isso na educação infantil? A gente tem esse histórico de realmente ter dificuldade? Aí a gente traz para o Promate Coruja para a gente verificar se vai bater direitinho. Observação das áreas de concentração das dificuldades, permitindo definição de um plano de intervenção. Então, o legal do Promate Coruja é que ele ajuda a gente nesse plano de intervenção. Porque ele divide bem direitinho por áreas. Risco, né? Para dislexia, olha só. Desempenho abaixo da expectativa no Promate, histórico de fraco, não é dislexia não, gente, é descalculia, isso aqui está errado, tá? Para descalculia. Histórico de fraco desempenho, eu li isso hoje à tarde, tudinho. Fraco desempenho persistente em matemática, desempenho inferior aos seus pares de turma, impacto pervasivo das dificuldades em matemática. Então, por muito tempo, essa criança vem tendo dificuldade em matemática. Quais os domínios que o Promate avalia? Avalia, realiza representação não simbólica. Então, magnitude numérica, magnitude não simbólica numérica. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é isso. Magnitude simbólica, estimativa súbita, contagem oral, linha numérica, correspondência numérica, valor posicional, magnitude numérica linguisticamente. É um teste bem completo. Então, aqui, olha, foi aquilo que eu falei para vocês, magnitude, né? Ele consegue perceber, olha, onde é que tem mais, né? Onde é que tem mais pontos? Na letra A ou na letra B? Eu vou dar um exemplo de cada área aqui para vocês. Diga, né, quem é
Diga se a quantidade de pontos é igual ao número ou diferente dele. Então, ele vai ter que associar aqui ao numeral. Aqui, ó, somando esse com esse, qual a quantidade que eu vou ter? A, B ou C? E não pode contar, é uma estimativa. Isso são questões do PROMAT, tá, gente? Aí tem aqui, ó, primeiro, segundo ano, aí terceiro, quarto e quinto. Então, tem questões, é um livro bem grosso, aí nele mesmo tem questões para o primeiro e segundo ano e questões para o terceiro, quarto e quinto. Então, contar em ordem crescente e decrescente, em voz alta, de 0 a 50, de 45 a 65, de 30 até 0. Escreva os números do menor para o maior. Aí eu vou... aqui não apareceu a imagem, não sei o que aconteceu lá, diz que foi corrompida essa imagem, depois eu vou até consertar isso aqui. Tem uma reta numérica aqui, tudo misturado, e ele vai ter que colocar na ordem a reta numérica, é essa a tarefa. Nos números que você vê, o 5 representa que quantidade? É o valor posicional. Então, avalia também o valor posicional. Aí vai aparecer o 5 na unidade, o 5 na dezena, o 5 na centena. Ao final da avaliação, devemos responder as seguintes questões. Quando eu termino de aplicar o PROMAT, não tem tudo aqui, gente, eu não coloquei todo, porque, como eu falei, é um livro muito extenso. Mas eu vou ter fatos fundamentais, eu vou ter oral, eu vou ter escrito, eu vou ter problemas matemáticos lidos, problemas matemáticos ouvidos. É um teste bem completo. Domínio de evocação de fatos. Conhece os procedimentos dos fatos numéricos? Quando eu termino a minha avaliação, eu tenho que perceber isso. Com qualquer teste que eu usar, tá, gente? Não é só o PROMAT, não. O PROMAT traz isso bem estruturado, mas em qualquer teste que você aplicar de avaliação aritmética, você tem que, ao final da sua avaliação, responder isso. Conhece os procedimentos de fatos numéricos? Usa estratégias efetivas para evocar os fatos numéricos? Evoca fatos numéricos com fluência. Então, aqui, ó, 6 mais 6, eu tenho que saber se ele sabe fatos numéricos. Ao final da avaliação, devemos responder as seguintes questões. Aí, já em outro domínio, domínio da resolução de problemas com enunciado. Soluciona situações, problemas apresentadas por meio de palavras faladas. Quando eu leio o problema para ele, ele consegue resolver? Soluciona situações, problemas apresentadas por meio de palavras escritas. Então, eu apresento um problema escrito, ele vai ler e ele mesmo vai interpretar. Então, aqui, né, eu leio esse problema para ele resolver. Felipe perdeu 5 figurinhas. Se antes de perder ele tinha 7 figurinhas, com quantas ele ficou? Aqui são algumas orientações de como corrigir. Aqui tem por áreas, tá vendo aqui, ó, representação simbólica de magnitude, representação dos números na linha numérica, correspondência numérica, valor posicional. Então, eu tenho todos esses itens. Olha, representação simbólica de magnitude, eu tenho todas essas questões aqui só sobre representação simbólica. Correspondência numérica, eu tenho todas essas questões aqui sobre correspondência numérica. E transcodificação numérica. Então, aqui tem o resumo, aqui é o esperado, a pontuação máxima e o ponto que ele obteve. Então, todas essas áreas em magnitude numérica são avaliadas, todas essas áreas aqui em fato numérico e todas essas áreas aqui em resolução de problemas. É muito bom, eu gosto. Eu só não gosto mais porque eu gosto muito de teste que traz tabela para eu comparar. E esse, eu não tenho isso, tá? É uma avaliação bem qualitativa, apesar de eu ter o esperado. Outro teste que vocês podem utilizar é o do Rafael. Nós já falamos sobre ele aqui em outras aulas, né? Bateria de aferição das competências matemáticas de 7 a 12 anos. O interessante dessa bateria é que ela vai me trazer os tipos de descalculia, ela vai dividir por tipos.
Então, eu vou ter a descalculia verbal, protagnóstica, léxica, gráfica e diagnóstica operacional. De 7 a 12 anos, eu vou levar esse tempo aqui para aplicar. Vou trazer aqui alguns exemplos para vocês entenderem também. Descalculia verbal. Dificuldades em entender conceitos matemáticos, em estabelecer, eu não consigo ler, gente, está bem aqui na frente, mas vocês estão vendo aí, né? Então, aqui tem uma tarefa, olha só. O avaliador solicita ao aluno que nomeie os carros de acordo com as instruções. O carro azul é o da fila, é o quê? O primeiro da fila, né? Porque é verbal. Eu quero saber se ele domina esses conceitos que são próprios da matemática. O carro laranja é o segundo. O carro azul com atrelado. O carro azul é porque esse teste aqui ele é original. Hoje em dia eu acho que ele tá com a tradução dele é melhor, porque esse meu aqui é antigo. O autor desse teste é português, o Rafael Pereira. Eu até tive aula com ele esse final de semana, foi excelente a aula dele. O carro azul com atrelado, quer dizer o que está preso aqui, o que está atrelado aqui, esse negócio aqui, é o último da fila. Então, o primeiro, o segundo, o último, tá vendo? São essas palavras que ele quer avaliar. O avaliador solicita ao aluno que nomeie os números que surgem no alvo. Então, ele sabe ler esses números aqui? Isso é relacionado à descalculia verbal. A pratognóstica, que palavra difícil. Dificuldades na enumeração, comparação em relação à quantidade, ao tamanho. Então, a gente tem aqui, ó, o avaliador, ao tamanho, a manipulação. Quando eu mexo meu mouse, aparece um negócio aqui, eu não consigo ler para vocês. Objetos matemáticos, reais ou imagens. O avaliador solicita o avaliado que complete os conjuntos apontando o objeto perdido ao grupo a que pertence. Então, tem algum intruso aqui, né? Não, qual é o grupo aqui? Frutas, material escolar, animais, eletrônicos. Aí aqui ele vai relacionar. Esse daqui, mochila, qual o grupo que ele vai entrar? Material escolar, elefante, tá? Por quê? Dificuldade na enumeração, comparação em relação à quantidade e tamanho na manipulação de objetos e imagens reais. Então, uma comparação aqui, né? Está relacionando com o grupo, comparando com o grupo. A descalculia léxica, o avaliador solicita ao avaliado que observe a figura e responda. Então, tem a ver com os conceitos matemáticos, círculo, quadrado, retângulo, triângulo. Então, de cada uma dessas, gente, vai ter um monte de tarefas, tá? Eu trouxe só uma para vocês verem, para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando. A descalculia gráfica, dificuldade em compreender símbolos. Então, aqui, qual o símbolo que vai completar aqui, que vai ficar correta essa operação? Então, seria o quê? 12 menos 8 igual a 4. Então, está avaliando esse conhecimento dos símbolos, dos sinais gráficos. Aí, diagnóstica, a imagem também sumiu daqui, não sei o que aconteceu, tentei resolver, mas não consegui. Mas é uma dificuldade na compreensão dos conceitos matemáticos e no estabelecimento de relações e na realização de operações mentais. Então, era para ter tarefas aqui para vocês verem um exemplo, mas eu não sei o que aconteceu. A descalculia operacional, então a dificuldade com cálculos, né, com realização de cálculos mentais aqui. Aí tem essa tabela aqui, ó. Vocês olhem aí a tabela e as perguntas vêm aqui. Qual foi o mês que comeram menos maçãs? Em que mês comeram mais? Qual foi a diferença de maçãs comidas entre os meses de dezembro a fevereiro? Quantas maçãs se gastaram nestes 4 meses? Então, nós temos um problema aí para ser resolvido, né? Um problema prático aí.
Aí aqui é como a gente preenche o protocolo depois da correção. E, por fim, nós temos o TDE, que também eu não trouxe porque tem uma aula no curso, né, nas aulas gravadas, tem uma aula específica sobre o TDE. Na educação infantil, nós temos pouquíssimos, tá? Você vai fazer uma avaliação mais qualitativa mesmo, você vai pegar aqueles itens lá que a gente colocou, que são dificuldades da educação infantil, e você vai observar. Esse teste metropolitano, ele é um teste muito antigo, então eu não recomendo que vocês utilizem. Eu trouxe apenas para vocês conhecerem, a título mesmo de conhecimento. Então, aqui vai avaliar, né? Eu vou dar algumas instruções, tem um livro de instrução para ele circular qual é a maçã maior, para ele fazer um X no terceiro chapéu. Aí eu vou avaliar todos esses conceitos, né? Qual é a segunda galinha, qual é o último cavalo, circular o triângulo. Então, são conceitos que eu preciso, né, saber se ele domina esse vocabulário. Ele domina esse vocabulário matemático, primeiro, último, segundo, formas geométricas. Aqui, eu vou falar os números para ele. Na casinha você vai escrever o número 9. No pinheiro você escreve o número 14. Esses animais, esses desenhos aqui é só uma referência. No passarinho você escreve o número 28. É para eu saber se ele conhece os números. Esse daqui é de educação infantil, tá, gente? Mas, como eu disse, é um teste super antigo que não tem como a gente utilizar hoje em dia. A gente vai ter que fazer uma avaliação hoje da educação infantil bem qualitativa mesmo. Então, aqui também, onde tem um pinheiro, eu quero que você circule o número 7. No sorvete, o número 4. Então, tem um livrinho de instruções que vai dizendo, pinte 3 estrelinhas, faça um X em 12 botões. Onde é que está marcando 2 horas? Pinte, marque um X no que mostra a metade. Onde é que eu tenho aqui a metade? Aí aqui é quantidade também. Tudo isso aqui é trabalhar quantidade, que são coisas que a gente... Aqui vai a parte motora, lembra a parte visomotora que é alterada? Aqui é para ele ver o desenho e ele copiar embaixo, fazer do mesmo jeito que ele está vendo em cima. E não tem aí, mas tem uma parte do esquema corporal também.